primeiro lugar, vamos situar, né, o fato de que, sendo o Iracema um filme de 74, na sua fatura, né, ele está num momento assim, de passagem em vários aspectos. Quer dizer, nós estamos ainda num momento dos mais fechados e repressivos da ditadura, de um lado. E isto já confere, né, a um projeto que pegava um território que era de segurança nacional, né, e adentrava por esse território para ver o que estava acontecendo lá, né, e definir a produção de documentos, de imagens, de experiências que nós, né, em todo o resto do Brasil, não tínhamos ideia. Eu tive a sorte de assistir ao filme que estava censurado na época, numa daquelas sessões que foram feitas para amigos, né, você lembra? Então, eu me lembro o impacto enorme que o filme teve, e é um dos filmes que mais definiu um gesto do cinema, não aceitar os limites impostos pelo regime na época, né? Quero conhecer a Transamazônica, a grande tônica da evolução. Quero enxergar a grande floresta transformada em festa. Alô, brasileiro, chegou o estande da grande arrancada. Vamos destravar, cultivando a terra. Quem planta não erra, a hora é chegada. Brasil mais Brasil para os brasileiros, o povo ordeiro que aplaude de pé. A grande selva que era problema, hoje é o tema de amor e fé. Eu sou Maisel, sou o Tião Brasil Grande, pode crer. É um momento em que há uma tendência mais ficcionalizante no cinema brasileiro, nos anos 70, né? Tanto é que grosso da produção, né, na época mais intelectualizada, assim, foi em direção ao drama, em direção a coisas que deslocavam um pouco o teor da experiência mostrada no cinema ou tematizada. E dentro dessa ótica, né, há uma coisa a destacar no Iracema, que é o ter dado um novo sentido ao que é o método da entrevista, digamos assim, né? Deslocado isto, né, e inserindo, né, esse contato entre equipe de filmagem e pessoas com as quais a equipe se encontra, né, inserir isto num contexto que seria, em princípio, o de uma história ficcional. Como é que tá a coisa aí pelo rio aí? Tá maravilhoso. É? Ótimo. A natureza? A natureza é mãe, cria todo mundo. Natureza é mãe coisa nenhuma, É rapaz. mãe. Fica essa gente aí esperando uma correnteza pra botar o barco na água. Estão chupando picolé aí por conta da firma. Colhendo castanha, que nada. Tudo bom. Natureza é mãe coisa nenhuma. Natureza é meu caminhão, rapaz. Natureza é a estrada. A natureza é essa Bahia que tá vendo tudo maravilhoso. Tudo é a cria natureza, todo mundo, que nada. Viu? Cria todo mundo. Não cria nada, vê como tá todo mundo mirrado. Tá aí, todo mundo criado, esculhambado. todo mundo vem pra cá e você cria aqui, isso é uma terra rica. Que nada. O Isso é Brasil é uma pobre. terra rica, é cheia de tudo quanto, viu? Vai ficar uma terra rica. Vai e ela já é uma terra rica, viu? Há uma originalidade flagrante no filme, na forma como ele faz essa combinação entre a documentação, entre a relação entre equipe, o próprio Pereio como ator e aquele universo com o qual o filme vai se deparando. Assim, de memória, eu não estou me lembrando de nenhuma experiência no cinema brasileiro que tenha esta maneira de trabalhar as questões ligadas ao teatro, ao ator, à personagem, à pessoa do ator e este efeito câmera, digamos assim, né? Que toda vez que a câmera chega, ela traz um pouco de teatro junto com ela. E o filme documenta isso, esse embate da equipe com esse novo espaço, com esse território, né? E com as pessoas com as quais o Pereio conversa e provoca.
Como é que é, seu Zé? Trabalhando no domingo? É, O que tá fazendo aí? Um campo de futebol? aqui. É. Pra progredir. Pra melhorar, né? Oi? Tem que forcejar pra progredir, pra melhorar. Não é verdade? Melhorar a situação, né? Não se trata de, não, é um filme de ficção, então tudo que se encaixa dentro de um filme de ficção perde o seu teor de verdade. Isso não acontece. Eu acho que o Iracema é um bom exemplo disso, de como você não pode se relacionar com o filme a partir desta premissa, de que, sendo imagem de um filme de ficção, tudo aquilo que está diante da câmera e que é posto para olhar, né, pode ser visto como fruto de um ilusionismo cinematográfico, mentira. Não é nada disso. Quer dizer, é um tom mais realista, um tom que destitui as personagens de qualquer idealização, né, e vai trabalhar com a Iracema com todas as precariedades que ela tem e vai até fazendo do corpo dela, não é, o sinal, né, visível dessa decadência. E o Tião, Brasil Grande, né, que é esse gaúcho, caminhoneiro, que tem esse projeto de exploração e de uso da Iracema como de outras mulheres, possivelmente, né, antes, ele, sendo interpretado pelo Péréio, ele vai criar uma relação muito interessante, porque assim como ele interage com as pessoas, né, com as quais a equipe vai se deparando, ele, por outro lado, na relação com a Edna, ele tem uma certa assimetria, porque ele é um grande ator, um dos maiores atores que o Brasil já teve, e ela é uma pessoa que tem que ser, né, iniciada no ato da representação. Quantos anos você tem? 21. O que tá Você rindo? nasceu aqui mesmo? Nasci. Eu tô rindo porque é mentira sua. Mentira por quê? Como você sabe? Mentira. Mas qual é a tua idade mesmo? 15 anos. Eu sabia. Sabia por quê? Você é burra. Burra por quê? Que ninguém acende cigarro no fósforo dos outros. Que ninguém pergunta se alguém tem um corpo fechado. A Edna não podia falar porque a Conceição e o Orlando, eles perfilharam a Edna, como se fosse uma coisa, uma joia que não se pudesse tocar. Então eles achavam que eu era o pecado. E eles barreiravam ela, não deixavam ela ficar sozinha comigo e tal, que eu podia prejudicar aquela moça. Olha só, o que eu significava nesse momento histórico brasileiro, para o cinema, para tudo. Eu significava também o grande rebelde, o cara que a censura está sempre enchendo o saco. É o cara que também, apesar da censura encher o saco, ele vai além da censura. É o cara que dribla a censura. E é o cara que dá porrada na rua, que cheira pó, que queima fumo, que enche a cara, que também se caga no baile. Quer dizer, enfim, eu tinha um pouco essa imagem também. Quando o cara me chama, ele está chamando também essa imagem. Esse nosso filme, Jorge, eu acho que é um pré-Easy Rider, mas nem um pouco easy, né? A gente estava propondo desmoralizar essa grande fuleira que lançaram, que era da tal da Transamazônica. A Transamazônica era totalmente inviável. Não dava. Se o cara fazia a estrada, em 2 ou 3 semanas fechava de novo atrás. Quando terminou a minha participação no filme, sem o Tião Brasil Grande, não precisava mais do caminhão e não precisava mais do Gildo. Ele era o dono do caminhão e vocês fretaram o caminhão, né? Porque ele me dublava às vezes. Eu não sabia dirigir nessa época. Eu não tinha ainda aprendido a dirigir. Nós ficamos bem amigos. A equipe era bem... Quer dizer, era bem europeia. E tem uns momentos que a gente fica um pouco xenófobo, né? Sabe, muito alemão na parada, dá uma certa xenofobia natural, espontânea, digamos assim. Ou era alemão ou era baiano. E aí, quer dizer,
eu tinha momentos que pintava uma xenofobia braba e só tinha o Gildo. Aí, quando eu e ele fomos dispensados juntos, eu poderia ter pego um avião para o Rio de Janeiro. Aí disse, não, eu vou de caminhão com ele, agora só eu e ele, até Belém, e Belém a gente se despede. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. Eu também não sei exatamente o que é documentário, o que é ficção. Eu não sei. Eu me pergunto, eu pergunto para todo mundo, e ninguém diz direito o que é documentário, o que é ficção. Normalmente, os cinemas são muitas mentiras construindo uma verdade. É direção de arte, é figurino, é filme de época. Nós precisamos, para construir uma verdade, frequentemente precisamos de uma série de mentiras. E a questão da ficção é a palavra ficção já pressupõe, né, uma enganação qualquer, né? Porque você descartar a questão do real de cara, falar, não, a minha premissa é de que a questão, o cinema é ilusão, o cinema é, digamos assim, a grosso modo, mentira, né? Eu estou descartando o problema antes mesmo de enfrentá-lo. E eu acho que a questão do Iracema, fundamental é essa, é de ter tocado em todas essas feridas sem renunciar a essa interação com o mundo. E sem renunciar à ideia de que estamos falando sim de alguma coisa, do Brasil, da Amazônia, desse processo todo que está ocorrendo aqui hoje, agora, e que as pessoas têm que se relacionar com isso, porque isso faz parte, né, de um processo político mais geral do país. O Iracema é um filme que é excelente para qualquer discussão sobre a própria natureza do que seja o documentário, do que seja a ficção, do que seja o cinema, do que seja a relação entre cinema e mundo, do que seja a relação entre personagem, pessoa e ator. Está tudo lá. Eu estudava arquitetura na USP, mas participava do cineclube, gostava de cinema como espectador, E um dia eu fui assistir Iracema na escola, na ECA, Escola de Comunicações, que era em frente à FAU, onde eu estudava. E eu lembro que foi uma experiência muito transformadora, acho que literalmente transformou a minha vida, assim, porque eu fiquei absolutamente pasmado com o filme, encantado, porque com a maneira como foi realizado, com o que ele apresentava. E a hora que eu lembro perfeitamente, que a hora que eu saí daquela sessão, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Quer dizer, quem sabe a arquitetura não seja o meu caminho. E comecei a pensar que era possível fazer cinema, até porque a gente percebe no filme que é uma produção simples, que é uma estrutura menor, não é... Então me parecia possível fazer aquilo. E não é exagero dizer que Iracema, para mim, é o filme mais importante do cinema brasileiro. Pelo menos do meu ponto de vista, é o filme que mais me impressionou, que mais me mexeu e eu ponho no primeiro da lista, assim. Você cria uma estrutura de roteiro, daí você vai para um lugar filmar e, evidentemente, na hora que você está filmando, as coisas nem sempre saem de acordo com o seu roteiro. Você vai incorporando as pessoas que se encontram pelo caminho, enfim... Essa foi a maneira de produzir que eu acabei, enfim, usando no resto da minha vida. Isso é o que me fascina até hoje no Iracema. Quer dizer, eu não sei a Adriana de Castro, o nome da atriz, o que ela é, se ela é atriz, eu adoraria saber a história dela, porque eu assisto o filme, assistindo de novo agora, eu ainda acho que aquela garota era de verdade, ela foi encontrada no meio da estrada, ela não pode ser uma atriz preparada, enfim... Onde está a Edna de Castro? Isso que eu queria saber, inclusive. Até porque Deus não quis que eu fosse costureira. A minha sina é outra. Correr mundo. Que andar nada. por aí sem rumo. Onde ela estava falando isso? As reações de Edna eram muito estranhas. Ela tinha uma rejeição muito grande pelas mulheres que se prostituíam, entendeu? E essa rejeição, ela passava isso de uma forma que está no filme, né? Você vê que ela, de repente, ela assume essa postura. A entrada de outros atores também, por exemplo, a cena onde ela teria que mudar roupa e mostrar os seios. Então, houve aquela preparação, eu conversei muito com ela, falamos muito. Havia essa atriz que também dizia que isso no trabalho de atriz é normal. E, realmente, quando chegou a hora da cena, eu fiquei
admirada da facilidade com que ela tirou a roupa e mudou a roupa. Então havia uma cena em que Pérea estava querendo descartá-la na estrada, né? Tinha que deixá-la. E a ordem, ela tem que descer do carro, você tem que convencê-la a descer. E realmente aquilo demorava e Edna reagia, até que Pérea disse uma frase fantástica, porque ela vivia dizendo, eu sou malandra. E na hora que Pérea diz a frase, olha, Edna, você não disse que é malandra? Então se vire. E eu fiquei ela novamente abre a porta do carro e sai xingando Pérea. Já te disse que o lugar é limpo, é bom. O que tu quer de melhor? É igual esse lugar limpo escroto aí pra caralho. Eu não vou descer dessa porra, não. Tu não quer te virar? Tu não é malandro? Desce de uma vez, mulher. Desce, vamos. Tá bom, porra, só que esse carro no cu. Ela tinha esses impulsos, essa intuição de personagem. Quando ela entra no personagem, ela tem essas intuições, assim que eu digo que é uma menina muito inteligente, porque ela passa por todo esse trabalho de uma forma, assim, com uma naturalidade realmente fantástica. O que eu falo aqui dentro dessa porra? Te vira, tu não é malandra? Confia no futuro. Pensava muito em Edna, que destino teria a Edna. Sabe que a gente vai, tira a pessoa do seu ambiente, viveu aqueles dias com a gente, depois nós chegamos em Belém, hotéis, né? Ela foi para o hotel com a gente e tudo. E eu me preocupava muito, tanto que não demorou muito, ela veio aqui para casa. A Edna ficou 1 ano aqui no Rio comigo, a gente tentando ver se arrumava um emprego. Já tinha visto que o de atriz não dava, não era por aí, procurando ver se dava uma solução para a vida dela. Ela ficou mais ou menos 1 ano aqui comigo e viu que não tinha muito, nós não podíamos ajudar tanto e ela voltou para Belém. Coisas interessantes na filmagem de quando transporto as 2 prostitutas para a fazenda, a gente vai num aviãozinho e quando a gente está descendo, Jorge estava com a câmera e a asa do avião quase toca no guarda-chuva. Foi um horror, entendeu? Mas conseguimos pousar. Quando entramos na fazenda, o dono da fazenda achou que nós éramos fiscais do INCRA. Nós ficamos presos naquela fazenda por não sei quanto tempo até o cara saber quem éramos nós. Quando eu chego para fazer a Teresa, eu já estava imbuída de toda a energia das meninas com quem eu tinha convivido. Então, para mim, ali era um vale tudo. Eu tinha que botar aquilo para fora de qualquer forma, do que eu tinha visto durante aquele período todo que eu tinha vivido. Deixa de conversa fiada e vai saltando, vai! Ei, vem aqui, seu viado, que eu quero botar a cara toda, seu filho da puta! E quando eles me puxam, me jogam lá do caminhão, o Jorge tomou um susto, começou a tremer, quase perde aquela cena. Nós éramos sempre suspeitos, né? Em todos os lugares onde a gente ia, as pessoas olhavam a gente com suspeição. Quer dizer, nós éramos barbudos, de fora, com esse equipamento, não era grande, mas chamava atenção. A região onde nós fomos, nos arredores de APA 70, perto de Marabá, é a região onde tinha acabado de acontecer a guerrilha do Araguaia. Então, aquilo era muito tenso o tempo todo. Filmar numa área de segurança nacional cheio de barreiras do Exército, que a gente tinha que passar de tempos em tempos, nós éramos barrados e totalmente revistados. E será que esse material que a gente tem dentro da Kombi, será que essas latas vão conseguir sair daqui e serem reveladas? Será que esse filme vai poder acontecer? A equipe cabia numa Kombi. Nós éramos, na realidade, 5 pessoas, 5 ou 6. O Orlando Senna foi o roteirista e depois co-diretor do filme, junto comigo. O Wolf Gauer, que também participou da direção e produção. O Arjen Tappen, que era um alemão que fez a parte do som, o Chico Mou, que foi um assistente lá de Belém mesmo, e a Conceição Senna, que foi atriz do filme e ao mesmo tempo cuidava da Edna, cuidava dos figurinos e assistente também. O espírito era realmente de equipe, quer dizer, nós não tínhamos assim funções muito fechadas nessa história, né? Eu cuidava da parte técnica, da fotografia e também do som, junto com o operador do som.
nós tínhamos que trabalhar de uma maneira muito leve, muito ágil. E também não queria, vamos dizer, alertar o momento da filmagem, dizer agora estamos filmando ou corta, não existia isso. Era apenas uma troca de olhares entre eu e o técnico de som e a equipe, dava a entender que agora a gente vai rodar, para não perturbar o ambiente que foi criado. Quer dizer, eu batia papo, eu chegava no ambiente já com a câmera no ombro, não se batia claquete, porque ela quebraria totalmente, vamos dizer, a magia do momento criado se de repente entra alguém e bate uma claquete. Já na parte final do filme tem uma cena num bilhar na beira da estrada. Então eu falei, vamos provocar alguma coisa nesse barzinho. Aí o Péréio entra, oi, não sei o quê. Aí um personagem nosso, que é o verdadeiro chofer de caminhão, já estava lá, né? Aí o Péréio cumprimenta ele, não cria esse clima, vamos dizer, de amizade, e as pessoas aceitaram o Péréio porque acharam que ele conhecia alguém que estava lá com o pessoal, entende? Quando terminar aí é nosso, hein? Tá? Ih, terminou em cima do nosso, hein? É bom demais. A gente sabia que aquela era uma região muito conflitante, era uma região que várias pessoas foram mortas e que foram obrigadas a vender ou a dar suas terras, né, por grileiros. E não por acaso, essa região é a mesma região, muito próxima, na PA 70, onde aconteceu o Dourado de Carajás. Chega um fraco, compra um pedacinho de terra, chega aqui, muitos ricos chegam e tomam, né? Então, certo. Invade a pobreza. A pobreza tá de valor aí no mundo. Muitos invade, chega, diz que é dono e sabe como é que é o rico pro fraco. O fraco não vale nada, né? Falso. Aquele título falso, chega e toma. Certo. Tem os fazendeiros que compram lei, mas eu acho que esse povo também é ignorante, viu? Esse povo não se protege direito. Como é que não dá documento? Se eu comprar uma terra aqui, tem que me dar documento. Tá cheio de cartaz aí na estrada. Não compre terra sem antes consultar o INCRA. Não tem os cartazes aí? O filme foi montado na Alemanha com uma montadora que não falava português, comigo, e eu não tinha nenhum feedback, quer dizer, eu voltei, ele foi em seguida exibido na televisão alemã com muito sucesso, ele aconteceu imediatamente, em seguida veio um convite para Cannes, mas a minha grande curiosidade era como é que esse filme pudesse ser visto no Brasil. E a gente tentou várias vezes, em diferentes momentos, liberá-lo junto à censura, mas as tentativas todas eram frustrantes, quer dizer, usaram vários argumentos para não permitir que o filme tivesse uma base legal no Brasil e com isso fosse oficialmente censurado. Era uma censura velada. Anos depois vieram os documentos realmente negando a exibição do filme no Brasil. O Wolf Gauer trouxe a primeira cópia em 16 do filme para cá. Ele foi pego na alfândega, ele teve que prolongar o seu voo para Buenos Aires, entrar de novo, na segunda tentativa de entrada ele conseguiu entrar com essa cópia. E nós começamos a mostrar essa cópia em casa, com o projetor 16, Orlando na casa dele, eu na minha casa, nos cineclubes, em eventos privados que não podia juntar muita gente. E o filme foi um choque, quer dizer, ele foi visto pelos nossos amigos, inicialmente, de cinema, e depois pelos MDAs, Movimentos de Defesa da Amazônia, e pelos movimentos cineclubistas, que era muito forte nessa época. Ele, com algumas cópias, ele teve uma ampla distribuição pelo Brasil inteiro. Ele só foi liberado a partir de um convite para o Festival de Brasília em 1980. A partir daí que ele ganhou a maior parte, os prêmios principais nesse festival, ele conseguiu a distribuição da Embrafilme, aí o INC, o Instituto Nacional de Cinema, na época, deu o certificado de produto brasileiro, que era o documento básico que a gente precisava para apresentá-lo à censura, e ele finalmente foi liberado. Um dia o Jorge Bodansky apareceu na minha casa, no Rio de Janeiro, muito entusiasmado com a ideia de fazer um filme na Amazônia. E o entusiasmo estava garantido, digamos assim, porque ele já vinha com uma produção mais ou menos armada com a ZDF, canal de televisão da Alemanha. E aí um dia partimos sem nada na mão, digamos assim, com a cabeça aberta para qualquer ideia ou sugestão que a realidade pudesse nos oferecer, para fazer uma viagem bastante longa de pesquisa, tanto pela Belém-Brasília como pela Transamazônica. E foi nessa viagem de uma
profundidade emocional muito grande, que a história e o formato e a proposta de Iracema se consolidou. A gente chegava no lugar para filmar e não filmava imediatamente, ele ficava um dia, 2, 3, até que as pessoas nos conhecessem, que a gente conhecesse as pessoas, e só aí é que filmávamos. Ou seja, o que quer dizer que era um método de criação inteiramente novo para a gente. E, embora a gente tivesse certeza que tínhamos conseguido boas imagens, boas situações, bons momentos durante o registro, durante a filmagem, tivemos de cruzar os dedos, né, para que a edição exatamente refletisse aquelas preocupações, aquelas ideias que para nós eram muito novas, ou seja, a gente achava que estava criando, estava inventando uma coisa que podia dar certo, mas que podia também não dar certo. É como um jato de luz nas selvas, levando luzes de um Brasil melhor para um recanto longe e afastado, cheio de riqueza e que precisa amor. Iracema trouxe uma grande novidade para o cinema brasileiro naquele início dos anos 1970, quando o cinema brasileiro vinha dominado basicamente por uma linguagem muito alegórica. Então a gente tem países imaginários como Pindorama, a gente tem filmes puramente mitológicos como Macunaíma, né? A gente tem alegorias como Asilo Muito Louco, onde a questão brasileira se passava como dentro de um manicômio, etc. E o Iracema, eu acho que proporcionou um choque de realidade, sem um roteiro de ferro, onde as pessoas os atores diriam o que lhes era pedido que dissessem, mas que eles trouxessem um aporte pessoal seu, que eles fossem de alguma maneira eles próprios, naquele momento, e que a realidade fosse flagrada como uma câmera de documentário flagrava. A gente tem momentos em que toda a encenação dos atores, a parte ficcional, digamos, ela está sendo assistida por pessoas no meio da rua. E a câmera não esconde esse fato, não esconde essa presença da realidade ao redor da ficção. Me lembro, por exemplo, de uma cena de bar em que o Pereio está conversando, o Tião Brasil Grande está conversando com outros caminhoneiros, e que de repente a câmera do Bodansky sai dos atores, digamos assim, da mesa em que estão os atores, e começa a passear livremente por outras mesas onde estão pessoas comuns que estão frequentando aquele bar, aquele restaurante de estrada. E isso deixa muito claro de que a ficção e o documentário, o que foi preparado, entre aspas, para acontecer diante da câmera, e aquilo que não estava previsto, que não estava preparado, que é casual, ambos têm a mesma importância. Bom, com o mundo eu não me interesso muito, me interesso só pelo meu país. Certo. O mundo está lá e o Brasil está aqui, compreendeu? Como a ficção de também buscar estabelecer fios-terra, estabelecer vínculos com a realidade o tempo todo, que a gente vê em filmes recentes como Cidade de Deus, como Amarelo Manga, como Contra Todos, filmes onde o documental do ator é um dado importante dentro da construção da ficção, né? Eu acho que tudo isso indica o caminho que o Iracema estava apontando naquele momento e como isso viria a ser hoje uma forma moderna de se fazer cinema e continua sendo. O preço está salgado. 1.000 por cabeça é caro. O senhor está brincando? Ninguém que faz preço melhor do que eu. Nós estão cobrando 1.300 por trabalhador velho. E olhe lá. Você. Desce aí. Que o Iracema também ataca o ilusionismo, não só do cinema, como o ilusionismo da propaganda oficial, que dominava os corações e mentes brasileiros naquele momento. O governo Médici, com toda a propaganda do Brasil Grande, dos slogans ufanistas. E o Iracema denuncia isso, mostrando que, na realidade, aquilo tudo era uma ficção e que a realidade era bem outra. Portanto, dessa maneira, ao contradizer essa ilusão de um Brasil desenvolvido, a ilusão de um país que vai para frente, que ninguém segura, etc., existia aquele fundo
de verdade, de realidade, de miséria, de exploração, de trabalho escravo, de prostituição infantil, de desmatamento, de queimadas, uma série de mazelas sociais que estavam encobertas pelo discurso desse país grande. Sua fresca! Tu vai ver, eu te pego outra vez, sua galinha! Tu vai ver! Quando tu ver outra vez aqui, eu vou te pegar! Tu vai ver só uma coisa! Sua galinha, sua puta! Quando a gente vê, por exemplo, o transporte das duas prostitutas para um cliente estrangeiro em outro local, a gente tem, através dessas tomadas aéreas, uma visão esplendorosa, inesquecível, porque chocante, de imensas áreas desmatadas da Amazônia. A gente percebe como a inteligência desse filme em utilizar essa narrativa sem em nenhum momento conspurcá-la, ou prejudicá-la, ou interrompê-la de forma brutal, ou o que seja, mas usá-la para desvendar essa realidade. Já que o filme estreou primeiro na Alemanha, ele marcou enormemente o debate lá sobre a questão ambiental. E o filme entrou no ensino popular, foram tiradas mais de 100 cópias para o Instituto do Governo Federal. Teve muitas premiações, muitos debates, e o filme foi uma peça de resistência, uma peça fundamental no debate dessas questões. As cenas de queimada eram tão comuns que a gente nem se dava conta que aquilo tudo estava pegando fogo. Aí eu disse, não, nós temos que filmar essa cena de queimada, né? Quer dizer, era tão banal que quase a gente não filma a queimada. Sentei na Kombi de porta aberta e deixamos a câmera correr. E esse plano, que é um plano que aparece logo no início, quando o caminhão entra na estrada, ele virou um plano emblemático, porque foi a primeira imagem grande de floresta queimando que correu o mundo. Era uma imagem até então desconhecida, ninguém tinha ideia da dimensão desse fogaréu. Quantas viagens fez hoje? Somente uma. Só uma viagem? Só Pra uma. pegar esse pau aí? É, porque não tinha estrada pronta. E acontece que muito das estradas a gente tem que fazer mesmo abraço. Essa vida é ruim, mas é o que a gente faz pra viver, né? Mas ganha dinheiro, não ganha? Nada, senhor. No fim das contas, a gente até que ganha dinheiro, mas não ganha mesmo de acordo que dá. É o povo da Amazônia que aparece nele. Em muitos casos, este povo não foi assim aproximado por um aparato grande cinematográfico, mas assim de uma forma respeitosa, de uma forma discreta, que realmente deixou eles atuar na sua naturalidade. Mas não vai sujar ela com essa melhor que está sendo da tua cara. Por quê? Toda mulher usa como é. Mas é uma porcaria. Porcaria nada. É mais uma índia ficar usando isso aí. Eu não sou índia, não. Que tu é? Tu é branca? Sou. Filho de inglês? De inglês não, mas de brasileiro. Outra cena difícil foi, ela teria que servir a 2 índios, né? Estavam os 2 índios sentados lá numa, já lá para dentro da selva. E ela disse, não vou. Eu não vou servir aqueles índios de jeito nenhum, eu não gosto de índio, não vou. Você vai ou... Eu vou comprar ela não. Carrega de Ó, Guilherme, As pessoas sempre que veem o filme sempre me perguntam por que eu estava chorando ali. Aí simplesmente eu digo, sabe por que eu estava chorando aqui? Olha a ironia do destino. Eu estava chorando porque eu não queria servir os índios. Eu não queria ser índia. Eu estava num programa de auditório
na quadra do Sesc. E Orlando e Jorge Bodansky chegaram e me abordaram, pedindo para que eu conversasse com eles se eu não queria fazer um filme. Eu fiquei meio assustada, né? Porque uma pessoa de 15 anos nunca tinha ido a um cinema ver um filme, né? De repente chega com essa proposta de: quer fazer um filme? Não, eu não estou interessada, eu não gostaria de fazer. Aí o Orlando Senna foi, conversou comigo e até que me convenceu. Aí levei eles na minha casa para poder falar com a minha família. A Iracema, a gente queria que fosse uma menina, vamos dizer, iniciando a prostituição, que acontece a partir dos 12 anos. E uma pessoa tão jovem, com essa aparência física de cabocla, eu não havia dentro do... Não seria possível achar essa personagem dentro do meio de cinema e de teatro. Procurei na Bahia, procurei em alguns lugares e vi que era impossível. Aparentemente era uma pessoa tão comum, né? As Iracemas, se a gente anda nas ruas da Amazônia, especialmente na periferia das grandes cidades, você vê elas todas andando ali, mas quando você vai querer especificamente, você não acha. E no último dia, um chofer de táxi nos deu a dica: vai num programa de auditório, de rádio, que você vai achar esse personagem, estão todas ali. E de fato, entramos nesse programa de auditório e eu vi, junto com Orlando, essa. A Iracema estava lá, nos olhando. Eu nunca tive sonho nem vontade de ser atriz. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? E ser atriz não é fácil, não. As pessoas dizem: porque tu ganhou muito prêmio, mas não é fácil não ser atriz, entendeu? Então, com o filme, eu tive muitos aborrecimentos, que as pessoas se dirigiam a mim, não como para abordar o trabalho que eu fiz, mas sempre invadindo a minha privacidade, escrevendo coisas que eu não gosto. Aí, então, fiquei muito aborrecida nessa parte da imprensa, que ela sempre escreveu coisas que eu não gosto que escreva. Não, eu vim para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, fui a São Paulo, fui a Salvador, fiquei nesse eixo, né? Mas depois eu voltei para a minha realidade, que era aquela, meu lugar, minha família, minha cidade. Voltei, estudei, me formei de professora. Hoje sou mãe, 2 filhos e já sou avó também. Já sou avó. Recebi prêmio de melhor atriz do Festival de Brasília de 80, né? Como é que é? Tá gostando do nosso hotel aqui? É um pouco, né? O aspecto de carreteiro ele já tem, né? Ele já tinha naquele tempo. O aspecto de carreteiro ele já tinha. Então, não foi difícil fazer as cenas com ele, não. Era tudo na base do improviso. Olha, você chega, conversa esse assunto com ele, o assunto do caminhão, né? Então, era na hora, saía o diálogo. Quando a gente menos esperava, já tinha saído. Tião! Cadê o outro? Mas que Tião? Tu não é o Tião Brasil Grande? Brasil grande, cada vez maior, sempre pra frente. Tu me conhece? Ai. Mas é claro que te conheço. Te conheço sim. Mas comigo sempre estava combinado que não haveria uma direção de elenco, não haveria direção de ator. Aliás, é uma coisa que hoje talvez eu admita, mas naquela ocasião eu não admitia. Eu acho que eu sempre fui muito mais uma personalidade performática. E isso aí determinou, por exemplo, que eu não me poluísse também com a tal da arte dramática. Não, nunca quis saber disso. Eu sempre achei que o estilo de eu fazer as coisas na existência devia ser captado. Quase como se fosse um documentário sobre esse personagem. Pereio, naquele momento. Eu acho que o Tião Brasil Grande é o Pereio. Até hoje eu me comporto daquela maneira. O reencontro do Pereio com a Iracema foi muito engraçado. O Pereio chegou, não
não reconhecia a Iracema, porque ela estava totalmente mudada, né? Quando ele veio, chegou e falou: Ei, mulher. Já sei, da festa do Sírio, não foi não? Ih, meu Deus, você tá diferente, hein? Olha, olhando assim a primeira vez, nem te reconhece. É, rapaz, tá aqui. Tá mais bonita ou mais feia? É? Tá mais feia. Feia! Mas Tá. tia, e você, quanto mais velho, mais bonito fica. Como é que tá? Tá tudo bem. Aí deu falta do dente que ela tinha perdido, né? Tá faltando um ali, ó. Faltou os dentes. Aí pra onde tu vai, Tião? Pro Acre. Uau! É. À vontade. Ai, meu Deus. Tem uma cena onde a Edna Iracema está diante de um chama de Casa do Amor, diante de um prostíbulo, uma série de meninas realmente prostitutas. Um policial tira ela, arranca e bate nela, não sei o quê. Então essa cena antecedeu a cena final. Nós pegamos aquelas meninas mesmo, umas 3 ou 4 daquelas prostitutas de verdade, botamos na Kombi e fomos andando na beira da estrada. Eu vi uma casa abandonada na beira da estrada, falei, vamos fazer a cena final aqui. Aí pegamos as meninas, colocamos lá. E elas, da cabeça dela, inventaram, essa casa é nossa, não sei o quê. Quer dizer, era um sonho delas ter uma casa. E, de repente, estavam colocadas diante de uma casa. E uma garrafa de cachaça, que era real, que rodou lá, foi que animou essa cena final, e principalmente o Pereio. E teve uma dificuldade interessante no final, é o seguinte, que na história do filme ele passa de ser um caminhão que transporta madeira para um caminhão que transporta boi. E eu falei, mas não tem problema, tanto caminhão de boi passando aqui, a gente para né, dá um dinheirinho para o sujeito ficar 1 hora para fazer essa cena. Mas esse é boiadeiro. Isso não importa. Aqui ele tinha que buscar madeira. Madeira tá no meio do mato, dá trabalho, tem que ir lá dentro. Às vezes até que abrir estrada dentro do mato para buscar o pau lá dentro. Gado não anda tudo por aí na beira da estrada. É só pegar e ir juntando, botando dentro do caminhão e levando embora. E eu disse pra ele, não, é rapidinho, são 5 minutinhos aqui, só para aqui que a gente faz essa cena, deu uma grana pra ele. Eu falei, mas não, o problema não é o dinheiro, não. Meus bois têm que se alimentar, eles vão perder peso, eu tenho que chegar com 1 hora certa no meu destino. E isso está incorporado na cena, que eu falei, peraí, já vou, que o cara tava lá buzinando, doido pra ir embora, que ele queria ir embora mesmo, né? Desce que vou embora. Fica por aí que na volta te pego. Na volta eu passo por aqui e te pego, tá legal? Não preciso não, viu? Só vou levar esses boi lá e volto pra te pegar, hein? Olha, tu não vem pegar ninguém. Vai preparando as alianças. Tião, dá 5 conto. Dá 5 conto, Tião. 5 conto. Que é isso, mulher? Dá 5 conto, Tião. Tá pedindo dinheiro agora pra homem, mulher? Não dá nada, mulher. Bate pra porra. Dá, Tião, 5 contos. Só 5. Vai tu, filha de uma puta. Frescão, viado. Sai da estrada. Filha de uma puta. E Iracema ficou na beira da estrada, sem dente, sem dinheiro e sem nada, né? Sem o Tião, que ele foi embora. Tu é ladrão, pô. Ai, que porra. Ladrão de boi, ó. E o final foi o final mesmo, o caminhão foi embora e nós perdemos ele, entende? Quer dizer, ou era aquilo e acabou, não tinha possibilidade de fazer outro final. Entende? Que eu considero 2 grandes marcos que de fato me puxaram o tapete na história do cinema brasileiro. Um deles é Deus e o Diabo na Terra do Sol e o segundo foi o Iracema quando ficou pronto. Eu realmente considero 2 arquétipos totalmente opostos, porque se o Glauber trazia a utopia, a paródia, a coisa operística para a miséria brasileira, você arregaçou as mangas e contou uma história totalmente fincada no suor dos personagens, né? E aquele final dela, usando aquela bota de borracha, xingando ele, e ele que representava um Brasil do sonho de todos os brasileiros, que era um sonho de realização social, financeira, de ocupar um espaço, se vê totalmente
despedaçado, arrebentado, de uma forma tão tosca e tão pungente, tão dramático. Daquele final talvez seja uma das cenas mais dramáticas do cinema brasileiro, realmente.